noches, amados amigos, hermanos, Boa noite, presentes amados amigos e irmãos aqui en presentes diferentes e aos que estão naciones. em diferentes Un saludo muy nações. especial al misionero Uma saudação muito Miguel especial Bermúdez ao Marín, missionário Miguel allá Bermúdez Marim, donde se encuentra lá onde en se la encontre República Mexicana. na República Mexicana. Que las bendiciones de Cristo Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sobre todos ustedes y sobre mí también. estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leemos en Proverbios capítulo 9. Leiamos em Provérbios, capítulo 9, no versículo 1, a Escritura que nos diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. E passamos a 1 de Timóteo, capítulo 3, que nos habla de uma casa, que nos fala de uma casa. Capítulo 3 de Timoteo, de 1 de Timoteo, capítulo 3, E diz, verso 14 em adelante, escreve São Paulo a Timoteo, São Paulo, escrevendo a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A sabedoria de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Esse é o nosso tema para esta noite, como introdução ao tema do estudo bíblico do próximo domingo, que é a sabedoria de Deus. Deus criou os céus e a terra com sabedoria e fez tudo por meio de Cristo. O anjo do pacto, que é o Espírito Santo, o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, através do qual ele aparecia aos diferentes profetas, aos diferentes mensageiros que Deus enviava. Ele foi o anjo que apareceu a Moisés numa chama de fogo e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai, ou seja, o Deus de Amirão, o pai de Moisés, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo capítulo 3, versículos 1 em diante. E Moisés quis saber o nome do anjo que ele falava, porque sabia que esse era Deus, Deus no seu corpo angelical. O mesmo Deus que tinha aparecido a Abraão e tinha comido com ele antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E antes da destruição do mundo, Deus tem uma comida espiritual para
e com a semente de Abraão. Tem a comida espiritual da palavra correspondente ao tempo final, no tempo da tarde, o que corresponde ao continente americano e, sobretudo, à América Latina e o Caribe. Recorde que o sol sai pelo leste, mas o sol se põe pelo oeste. E quando se fala de jantar, estamos falando da tarde, consequentemente, estamos falando do ocidente, que é o lugar onde o sol se põe. Por isso, a manifestação final de Deus à sua igreja corresponde ao oeste, ao território no qual vivemos, em que Deus nos enviou para vivermos uma temporada, para recebermos as bênçãos da palavra prometida para este tempo final. Recordem que Deus está construindo uma casa, um templo espiritual. Ele lavrou suas 7 colunas, seus 7 mensageiros, com as suas 7 eras. E agora, neste tempo final, é o tempo para colocar o topo, a parte de cima, a parte alta desse templo espiritual, ou o lugar santíssimo, que é a Câmara do Rei, para a vinda do Rei, a vinda de Cristo à sua igreja. Porque é ao seu templo que está prometido que o Senhor virá para o tempo final. Por isso, em Malaquias 3 diz: virá ao seu templo o Senhor, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Quando Juan lo bautizó y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Lá ele veio ao templo humano quando João o batizou, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Depois, Deus em Espírito, estando em Jesus, também pregou no templo que estava em Jerusalém. Mas numa ocasião, Cristo disse: eis aqui o maior que o templo, porque Deus estava no templo humano, que é Jesus. Recordem que nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em nós. Portanto, os crentes em Cristo formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual temos lido o que São Paulo nos diz, que somos templo de Deus e que a sua igreja é templo de Deus como corpo místico de crentes. Ela foi construída numa parte durante as eras da igreja. E agora, como ele fez em outras eras, está construindo com pedras vivas, com seres humanos, a era de ouro, o lugar santíssimo desse templo, que é ao qual ele virá neste tempo final. Assim como veio ao tabernáculo que Moisés construiu, entrou no lugar santíssimo e se colocou em cima do propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, o qual tinha 2 querubins, um de cada lado.
E também, quando Salomão construiu o templo e o dedicou a Deus, Deus veio na coluna de fogo, entrou nesse templo, os sacerdotes nem podiam ministrar quando Deus, na coluna de fogo, entrou no templo. Entrou no lugar santíssimo e se colocou em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. Houve ali também dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro. E esses dois querubins de oliveira representam as duas oliveiras para o último dia, conforme Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14. Dos quais o anjo falou a Zacarias que as duas oliveiras são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Lá no céu eles estão ante a presença de Deus e, consequentemente, no templo terreno, essas duas oliveiras também têm de estar representadas. E no templo espiritual de Cristo, as duas oliveiras são Moisés e Elias. Conforme Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14. E no Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. E onde estavam os dois olivos? Os dois querubines de olivo cubiertos de ouro en el templo que construyó. E onde estavam as duas oliveiras e os dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, no templo que o rei Salomão construiu, no lugar santíssimo? E onde estão os dois querubins de ouro? No lugar santíssimo, em cima do propiciatório, no templo que Salomão construiu e no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. E onde estarão os dois olivos? E onde estarão as duas oliveiras, os dois querubins de ouro no templo espiritual de Cristo, em sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual? Para o povo hebreu, para dar-lhe o mensagem que está prometido para juntar e daí é que sairão para o povo hebreu, para lhe dar a mensagem que está prometida para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus. Portanto, a vinda do Senhor, que a igreja está esperando, é a vinda do Senhor com Moisés e Elias, e com seus anjos que vêm para chamar e ajuntar, e selar os 144 mil escolhidos, 12 mil de cada tribo. E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntará os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Esses escolhidos são judeus ou hebreus, 12 mil de cada tribo. Logo depois que tenha chamado e ajuntado os escolhidos da sua igreja, que tenha completado a sua igreja, a adotará, transformará aos que estiverem vivos e aos que morreram em corpos glorificados e eternos. Os ressuscitará em corpos glorificados e eternos. E assim é como nós seremos adotados fisicamente, assim como fomos adotados espiritualmente no reino de Cristo. Lembrem-se de que no espiritual já obtivemos a salvação, obtivemos a adoção espiritual, ou seja, o Espírito Santo. E agora nos falta a parte física, a adoção física, que será a redenção do corpo.
Tudo isso en la casa de Dios, na casa de la Deus, iglesia na igreja del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. É É importante estarmos atentos ao tempo em que estamos vivendo, para que não nos passe despercebido nada do programa divino. O que esperamos é que se cumpra o mais breve possível, porque a cada dia as coisas ficam piores aqui na terra. Vejam o que o reverendo William Branham falou. Aqui numa citação do livro O Sexto Selo, que se encontra no livro das citações, página 95, parágrafo 827. Disse: Esos son los 144,000, ese grupo mañoso al dinero. Esses são 144 mil, esse grupo ganhador de dinheiro e coisas como essas. Quando eles vejam a verdadeira coisa genuína da qual agarrar-se, se para aí Moisés e se para aí Elias. Amém. Eles lutarão com Deus até que os 144 mil das tribos de Israel sejam chamados para fora aqui mesmo. Isso é pouco antes do período da tribulação. Isso será pouco antes do quê? Isso foi o que disse o reverendo William Branham nesta citação do Sexto Selo. Onde estarão? No templo de Deus. E vamos ver qual é o templo de Deus. Já lo leímos en las palabras de San Pablo en Timoteo, capítulo 3, verso 14 em adelante. E vejamos qual é o templo de Deus. Já lemos nas palavras de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, falando da casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a firmeza da verdade. Portanto, as palavras da Bíblia nos indicam que estamos muito próximos da bênção maior que terá recebido a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dice San Pablo em Efésios capítulo 2, verso 19. São Paulo, falando em Efésios, no capítulo 2, versículos 19 ao 22, disse: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Como você é um membro da família de Deus? Como um filho ou uma filha de Deus. Filhos, consequentemente, descendentes de Deus por meio do novo nascimento. Porque o novo nascimento é celestial. Nascemos no reino de Cristo. E, consequentemente, estamos em lugares celestiais como filhos e filhas de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aí o tem. Para ser o quê? Um templo santo no Senhor. Por conseguinte,
para Deus morar em toda a sua plenitude nesse templo espiritual e morar em toda a sua plenitude em cada crente em Cristo como indivíduo. Como indivíduo, cada crente em Cristo é um templo espiritual. Em que todo o edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aí podemos ver a bendição tão grande. Aí podemos ver a bênção tão grande Cada crente que forma que tem parte desse templo espiritual. cada crente que forma parte desse templo espiritual. Também como indivíduo é um templo. Assim como Jesus dizia, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Estava falando do seu corpo. E mesmo que os corpos físicos dos crentes em Cristo estivessem morrendo, através das eras passadas, eles ressuscitarão. Deus os ressuscitará também, como levantou a Cristo glorificado dentre os mortos. E assim também levantará dentre os mortos a todos os crentes em corpos glorificados. Vemos aqui em Hebreus capítulo 3, versículos 5 ao 6, que diz: E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E Cristo está como filho sobre a sua casa. Agora ele está como a cabeça dessa casa, dessa família de Deus, desses filhos e filhas de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a família da realeza celestial. Somos filhos do Rei de Reis e Senhor de Senhores. E, consequentemente, pertencemos à realeza de Deus, como filhos e filhas de Deus. Por isso nos deu do seu Espírito e produziu o novo nascimento. Nascemos no seu reino, e no seu reino somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Somos reis segundo a ordem de Melquisedeque, e também somos juízes segundo a ordem de Melquisedeque, do reino de Deus, que foi representado na ordem sacerdotal, na parte espiritual sacerdotal, que foi a parte como reis, representada em Davi e seu reino. E na parte de juízes, somos juízes do reino e no reino de Deus. Por isso São Paulo disse que os santos julgarão o mundo e até aos anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Vejam as bênçãos e as posições tão importantes que os membros da casa de Deus, da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo têm. Assim como em Provérbios nos diz, a sabedoria edificou a sua casa.
E São Paulo, falando de Cristo, nos diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante, sabiduría. que Deus fez Cristo a sabedoria. Él es la sabiduría de Ele Dios é a sabedoria de Deus, expresada en forma expressada em forma humana, a través de la manifestación através da manifestação de Deus en Cristo. em Cristo. Dice el capítulo 2, verso 14, en adelante de Efesios, Em porque Efésios, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, capítulo 2, versículos 14 a 18 de diz: separación, aboliendo en su carne las enemistades, la de ley de sus mandamientos expresados, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, y nuevo hombre, na sua carne desfez a inimizade, isto é, y mediante la cruz, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, ambos en un solo cuerpo, para criar em si, dando en ella las enemistades, mesmo dos dois, y vino y anunció las um buenas novo homem nuevas fazendo a de paz. E pela paz reconciliar ambos com Deus em corpo, matando com ela as inimizades. E ele vindo evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Padre. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. De Dios a través de Cristo, Todo esse programa de redenção de Deus através de la Cristo sabiduría de Dios, é a sabedoria de Deus expressada de redención, no programa de redenção escritos en el cielo, para todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. y en cada etapa de la iglesia o cada edad, E em cada etapa da igreja ou em cada era, a sabedoria de Deus se manifestou enviando um instrumento através do qual y le ha hablado al pueblo por medio de su espíritu a través de ese instrumento, se manifestou, llamado y juntado a los escogidos, falou ao povo por meio do seu Espírito, através desse instrumento, construyendo chamou esa casa de Dios, ese templo espiritual, e ajuntou aos escolhidos de cada etapa, criando, construindo essa casa de Deus, esse templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja sabiduría divina, é uma obra da sabedoria divina manifestada, creando su iglesia, criando a sua igreja, llevando a cabo la efetuando a redenção de nuestras almas das nossas almas, para ser adoptados para por sermos adotados, Cristo, filhos e el reino de filhas, Dios. por meio de Cristo no reino de Es una Deus. bienaventuranza grande É uma grande ser parte bem-aventurança desse templo espiritual, dessa casa de sermos Deus, parte desse templo espiritual, dessa casa de y la Deus, sabiduría de Dios, que com sabedoria e na sabedoria de Deus de etapa esteve sendo formada de etapa em etapa, conforme como Dios conforme lo planificó ao que Deus planejou desde antes desde de la creación. antes da criação. Por lo tanto, le damos gracias a Dios Portanto, agradecemos a Deus la obra de sabiduría pela obra de que sabedoria está llevando a cabo que está hasta realizando nuestro tiempo, até no nosso en la tempo, cual nos ha na colocado qual nos colocou vida com vida eterna, eterna para vivir en tu reino, para en su vivermos no seu reino, cuerpos em corpos glorificados, glorificados de semelhantes ao corpo glorificado de Cristo, Cristo Salvador. o nosso Salvador. Aunque a través de las Mesmo que através das los eras, creyentes en Cristo os crentes em Cristo han sido foram vituperados, superados, se han burlado de ellos zombaram y deles todo, e tudo no han mais, conocido porque não conheceram a sabedoria de Deus, la ciencia divina a ciência divina está siendo manifestada que está sendo manifestada e está criando a sua igreja de etapa en de etapa em etapa e de era em era. para cada edad Para cada era envió un mensajero. enviou um mensageiro. Así ha sido siempre Assim foi y así sempre siempre será. e assim sempre Dios será, tiene un mensaje, quando Deus tenha uma mensagem para seu povo. y ahora E coloca en agora de colocou oro
os crentes do último dia do tempo final, del amor divino, na era de a ouro, los creyentes na era mais importante, na era do amor del divino, tiempo final. e os que fiquemos vivos até a Y sua los que vinda, quedemos vivos hasta su venida y hasta la resurrección e até de a los muertos en ressurreição dos Cristo, mortos em Cristo, seremos transformados. seremos transformados. Él nos va a dar Ele nos dará a fé, la revelación a revelação, para ser transformados para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, lo que vio o que o reverendo William el Branham reverendo William Branham viu quando Deus lhe mostrou una quando gran Deus lhe mostrou uma grande tenda catedral, isso se convertirá isso en se realidad converterá numa realidade clientes de este tiempo para final, os crentes deste tempo en final, donde nos dará la revelación onde para nos ser dará a revelação para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do del Cordeiro, y en donde él e aonde manifestación en todo, Ele terá uma manifestação em toda a sua plenitude. dirán, este es el que E está. quando os judeus o vejam, dirão: este é o que nós estamos esperando. Por tanto, la sabiduría de Dios Portanto, podemos ver a sabedoria de Deus na formação ou na criação da igreja do Senhor Jesus Cristo, do templo espiritual de Cristo. Assim como vimos a sabedoria, a engenharia e os desenhos na construção do tabernáculo que Moisés construiu e na construção do templo que o rei Salomão construiu. Agora, o templo maior do que o que Moisés construiu e maior do que o que Salomão construiu é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é um templo formado por seres humanos que, como indivíduos, também são templo espiritual. São Paulo dizia: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, estamos agradecidos a Deus pela sabedoria que usou para a criação do seu templo espiritual, composto por cada crente em Cristo das diferentes etapas da sua igreja. E nos correspondeu a melhor parte, a parte mais alta, a parte do trono, a parte do lugar do rei. A parte mais importante é a parte da era da pedra angular. Por isso o reverendo William Branham dizia: olhem para cima a era que vem, a era de pedra angular, essa era que vem. Página 37 do livro das citações. Portanto, sendo que essa etapa é a etapa correspondente ao lugar santíssimo, aí é onde veremos os dois ungidos, como foi visto por São Pedro, São João e São Tiago, lá no Monte da Transfiguração. Quando Jesus Cristo lhes mostrou a visão da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, no Monte da Transfiguração. Porque a vinda do Senhor é com seus anjos. E aí seus anjos são Moisés e Elias, os dois ungidos. Por isso foi que quando o reverendo William Branham quis ir para Israel, o anjo lhe disse que ainda não era o tempo. Por quê? Porque isto será para o quinto Elias. E para o segundo Moisés. Mas se considerarmos a Jesus como segundo Moisés, então será para o terceiro Moisés.
Quando se diz para o segundo ou terceiro Moisés, é para um profeta como Moisés. E quando se diz para o quinto Elias, isso é um profeta como Elias Tisbita. Não quer dizer o mesmo Elias, mas um profeta como Elias Tisbita e um profeta como Moisés. Tão simples assim. E com isto é suficiente para hoje, como introdução ao estudo bíblico que nós teremos depois de amanhã, ou seja, no próximo domingo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo lhe coloque no seu reino, lhe coloque no seu corpo místico de crentes, que é a casa de Deus, o templo de Deus. Deus tem muitas pessoas no continente americano, na América Latina, na América do Norte e demais nações, e está chamando-as para colocá-las no seu templo espiritual, porque Ele está chamando um povo dentre os gentios para o seu nome, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois Ele chamará os 144 mil hebreus, quando tiver completado a sua igreja. A igreja é uma obra da sabedoria divina. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados, nossos olhos fechados, vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui, também as que estão chegando em outras nações para receberem Cristo como Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Pai celestial, dai-nos o nosso pão de cada dia hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai celestial, venho a ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, todos que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, venho a ti, reconhecendo que necessito um Salvador, que necessito um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Reconheço que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que possamos ser salvos, somente no teu nome. Reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário como o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. E reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém.
E agora, dejo al ministro aqui, deixo o ministro daqui, reverendo Ezequiel Mata, o reverendo Ezequiel Mata, para que lhes indique como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E lá na República Mexicana, deixa o missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monterrey, onde se encontra, ou em algum outro lugar em que se encontre. E em cada país, deixa o ministro correspondente, para que lhes indique como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo aqui com vocês o reverendo Ezequiel Mata.